रहो मेरी चेतना, ओ मेरी चेतना, ओ चेतना। स्थिर रहो मेरी चेतना, ओ मेरी चेतना, ओ चेतना। तू बार बार नाम चल, तू बार बार नाम चल, तू बार बार नाम चल, तू बार बार नाम चल। तुझे रहना है स्थिर अचल, तुझे रहना है स्थिर अचल। तू सत्य पे ध्यान धर, ओ मेरी चेतना, ओ मेरी चेतना। स्थिर रहो मेरी चेतना। समत्व भाव मन में ला, माही हो तेरा पता। समत्व भाव मन में ला, माही हो तेरा पता। जुड़ तू माँ के प्रेम से, जुड़ तू माँ के प्रेम से। इस प्रेम में पा पूर्णता, इस प्रेम में पा पूर्णता। स्थिर रहो मेरी चेतना, ओ मेरी चेतना। स्थिर रहो मेरी चेतना, ओ मेरी चेतना, ओ चेतना। Bom dia, sejam todas bem-vindas, bem-vindos para a nossa aula de hoje. Caminhamos aí para o final do curso IES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Hoje a aula será sobre Sri Aurobindo. É uma aula que a gente está repetindo devido a alguns desafios técnicos do início, né, que depois foram corrigidos. Então, espero que vocês aproveitem. Não sei se alguém aqui já viu, mas é sempre bom rever e de uma outra forma também, né? Isso facilita o aprendizado, a absorção. Vou passar a palavra para o professor Marcelo e agradecer a presença de todo mundo. Obrigado, Prema. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, hoje nos encontramos para mais uma aula. O tema de hoje é sobre Sri Aurobindo. Primeiramente, agradecer. Falamos já que gratidão é a melhor oração. Então, agradecer aos mestres, em especial aos mestres do Yoga Integral, Sri Aurobindo e a mãe. Agradecer o mestre Ramesh Bijlani por facilitar de uma forma tão clara, verdadeira e generosa os ensinamentos, pela confiança na gente em dar esse curso. Talvez tenha sido o primeiro, né, depois do que ele mesmo deu em inglês, primeiro que seja dado de forma que não foi ele e em outro idioma, né? Então, que essa é uma missão grande que a gente tem, né, com a equipe em espanhol, com a equipe em português, de
fazer nosso esforço para facilitar ainda mais o acesso aos ensinamentos, né? Nem sempre, como a gente falou, nem sempre é fácil entender os ensinamentos em inglês indiano, que é já quase uma língua diferente, e os ensinamentos do yoga integral, que são profundos, né? Então, mesmo que a gente possa entender inglês, fica a dificuldade do inglês indiano e ainda os ensinamentos em inglês indiano, né? Então, bom, numa língua local, entre nós, podemos fazer ainda mais um esforço todos juntos para acessar esses ensinamentos. E tem um aspecto adicional também, que é que, como o Sri Aurobindo deixou muita liberdade para cada um aplicar os ensinamentos, né? Porque essa liberdade é necessária no sistema de yoga integral, completo. Bom, normalmente, a gente fala mais disso nos cursos, o nível de evolução, de compreensão das mentes que aplicam os conhecimentos nem sempre é o mesmo do nível de compreensão, de evolução da mente daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas que vamos dizer, revelaram essa ideia, né? Então, quer dizer, quando o nível de consciência é menor, né? O nível de compreensão sobre os ensinamentos muito elevados, né? Então, quando o nível de consciência é menor, então tem uma inclinação para certas distorções. Isso não é bom nem ruim, é o que é, mas acontece. Então, esse curso também tem um esforço que a gente faz junto para tentar eliminar as distorções possíveis, né? Quem tiver interesse em fazer uma procura verdadeira, bom, então terá também interesse em eliminar qualquer distorção, né? Quem quer acessar de forma pura, né, verdadeira os ensinamentos, então com certeza terá interesse em não ficar com interpretações particulares de um de outro que são infinitas, né? Porque cada um pode ter sua interpretação. Então, a grande liberdade que o Sri Aurobindo deixou no seu sistema, bom, tinha um grande risco também, que era uma grande coisa, né? Mas tinha um grande risco que são essas interpretações pessoais que cada um pode fazer e não necessariamente representam a essência do que ele quis dizer. Só por falar, os termos que ele usa, né? Corpo físico, vital, mental, o ser psíquico, a gente tem que tentar entender qual é o significado que ele deu, o que ele está tentando representar com isso, né? Aí, se a gente tira uma conclusão pessoal, bom, pode estar alinhada com o que o Sri Aurobindo quis dizer ou não, né? Então, nem sempre é assim. Então, essa é uma grande função de todo o esforço que a gente fez. E sabendo também, considerando que as distorções, principalmente o risco que tem, é que não ajudam, né, ao objetivo do yoga. Não ajudam ao objetivo da pessoa, que é progressar espiritualmente. Quer dizer, viver com mais plenitude, com mais felicidade, com mais cura, com mais harmonia, né? Nenhuma distorção pode colaborar com isso. Esse é o assunto. Não é uma questão de rigidez com o que alguém falou ou não. Então, continuando com os agradecimentos, agradecer também o pessoal da escola, Nada Brahman, a Raquel, a Luciana, agradecer Prema, da Coessencial, no Brasil, Lucas, da Robertis, no apoio da comunicação, design e tudo mais, e agradecer a todos vocês pela presença. Como o Prema falou, estamos chegando mesmo ao fim do curso. Foi realmente um percurso
muito profundo, né? Muito mais do que uma iniciação. E com certeza nutriu não só quem não sabia de yoga, senão quem já sabia e quem já sabia muito, né? Porque falamos de coisas que mesmo tendo feito várias formações, não são apresentadas com esse nível de profundidade. Bom, sabendo isso, a gente era um dos objetivos desse curso. Obviamente, o curso tem um certo espectro, né? Uma certa quantidade de tempo e bom, mas conseguimos abordar muitos temas, ainda fazer muitas práticas, né? Como Prema também e bom, mas com mais tempo em outras atividades a gente pode continuar aprofundando em todas essas coisas e nas práticas e nas mensagens do yoga integral, né? Da visão integral do yoga, da visão espiritual, para uma vida melhor, né? Para um mundo melhor. Isso tem a ver com uma purificação do indivíduo e com uma ação do indivíduo no mundo. Uma ação purificada, uma ação com a atitude yógica. Bom, o tema de hoje é sobre Sri Aurobindo, sobre essa personalidade extremadamente especial e completa que bom, teve uma função importantíssima na história da humanidade. É muito conhecido muito conhecido, vamos dizer, é mais conhecido hoje em dia a parte da vida, de sua vida, que tem a ver com, vamos dizer, os livros, né? O material que ele escreveu, a gente poderia dizer, com a parte final da vida dele, né? Mas o que aconteceu antes, porque teve uma mudança muito, muito importante no momento, teve várias, mas no momento teve uma mudança muito importante, não só por ele, senão pela Índia mesmo, o que o Sri Aurobindo representou, né, como ser humano, está muito, muito conectado com a Índia e com o mundo em geral. Vamos ver como. Então, mas é importante, é lindo, é interessante, né, compreender também o que aconteceu antes da parte mais conhecida da vida dele. Então, vamos lá colocar as apostilas e vamos aos poucos. Obviamente, a vida dele foi tão profunda, tão cheia de eventos, de sucessos, não sucessos, de eventos transcendentais realmente, com uma importância muito, muito grande, que não uma aula tão breve como essa com certeza não pode representar totalmente o que é a vida dele, mas vamos falar um pouco uma espécie de biografia dele, né? Da história dele, em poucas palavras, né? Pegando os acontecimentos principais. E vamos ver que tudo tem uma razão, né? Para o que foi acontecendo na sua vida, mesmo ele previamente não sabendo algumas coisas, né? Mas como tudo foi evidentemente orquestrado pelo divino, porque tinha que acontecer. Vamos colocar as apostilas aqui. Peraí. Som, áudio, vídeo, tá ok?
Sim? Beleza. Qualquer problema, é só me avisar. Antes de ir para as apostilas, queria só deixar essa ideia colocada aqui. Vamos dizer, toda pessoa, eu sinto isso, né? Que toda pessoa interessada no yoga integral, na visão integral do yoga, né? Da vida, da espiritualidade, é importante conhecer a vida de Sri Aurobindo. Porque na história da vida de Sri Aurobindo, a gente pode captar a essência do yoga integral que ele veio materializar, veio manifestar, né? E não conhecer só a parte dos livros, né? Senão conhecer também coisas que não têm a ver com livros, que não estão escritas necessariamente em palavras. Então, é importante, né, para todo aquele que tem interesse no yoga integral, que pratica, ou quer conhecer mais, que até dá aulas ou dá formações, conhecer um pouco mais da vida dele, incluso antes de estar plenamente dedicado à manifestação do yoga integral. Nossos pranams para Shri Aurobindo e a mãe Shri Aurobindo, sempre invocando suas bênçãos. Essa aula está dentro do programa YES. Esse curso é YES.01, é o primeiro módulo. O programa YES, lembrando, né, e se refere a yoga, educação e espiritualidade. Um programa que foi inspirado na celebração, né, do 150 aniversário do nascimento de Sri Aurobindo e o 75 aniversário da independência da Índia. Muitas vezes Sri Aurobindo não é associado com a independência da Índia, obviamente porque quem pegou o comando do assunto depois foi o Gandhi, né? Mas o primeiro que começou com, assim, formalmente, em termos mais externos, né, mais amplos, tipo de movimento de muitas pessoas, a fazer ações, esforços no sentido da liberação, a libertação da Índia, foi Sri Aurobindo. Só que ele depois deixou isso pelo yoga, né? Vamos ver como. Então, essa aula, Sri Aurobindo, foi preparada pelo Dr. Ramesh Bijlani, né? Do Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Então, como a gente falou, o Sri Aurobindo foi uma personalidade extremadamente especial na história da humanidade e provavelmente não vai se repetir em breve, né? Vai levar muito tempo para que apareça uma pessoa igual a ele. Era um fenômeno, né? Ele não gostava de que chamassem ele filósofo, né? Porque a filosofia tem uma característica de uma especulação sobre uma teoria sobre a realidade. Ele tinha vivenciado, né, a verdade dos ensinamentos, o que é diferente de uma filosofia. Mas alguns gostam de chamar ele de filósofo, poeta, escritor, político, yogi. Bom, ele era tudo isso e mais, né? Então, foi uma combinação sem precedente, como vamos falar depois, sem precedente na história da humanidade, que veio cumprir uma função muito especial nesse momento de mudança. Não vai dar aula para falar de tudo em termos completos, mas na formação a gente pode
focar mais num aspecto ou outro de sua vida e como isso é importante, né? Vamos dizer, por quê, né? Como ele tinha visto a necessidade de uma síntese do yoga, a necessidade de, não só do yoga, sino da Índia, como eles chamam, Vishwa Guru. Vishwa quer dizer mundial, o todo, né? Guru é mestre, né? A Índia como Vishwa Guru. O mundo, vamos dizer, o Ocidente em especial, estava num momento de evolução da sua mente que ia precisar, nos tempos que iam vir, né? Ele falou isso mais de 100 anos atrás. Mas nos tempos que iam vir, o Ocidente ia precisar, ia procurar a sabedoria ancestral de Oriente. Então, Índia, como a mãe Índia, ele sentia que a Índia era uma mãe, né? E ele precisava fazer alguma coisa para libertar Índia dos britânicos, né? Então, a partir dessa revelação que ele teve, aí ele começou a descobrir qual era realmente sua missão nessa vida. Mas vamos apresentar esses fatos aos poucos, né? Sequencialmente, é assim que se fala. Vamos pensar desde o começo, né? Como começar? Vamos no início. Bom, Sri Aurobindo, ele nasceu, aqui está uma foto da casa onde ele nasceu, né? Agora chamado Sri Aurobindo, como está aqui embaixo, o Sri Aurobindo Bhavan, em Kolkata, Calcutta, chamamos em inglês Kolkata. Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1872, né? Em Kolkata. Naquele momento era chamado Kolkata. Hoje em dia, se você vai na Índia, pessoal, assim, os indianos chamam de Kolkata. Mas, formalmente, você vai ler Calcutta. Calcutta. A mãe dele chamava Swarnalata Devi. E o pai era um doutor chamado Krishna Dhan Ghosh. Ghosh. Agora, é importante essa imagem da casa porque está mostrando que Sri Aurobindo teve a família onde ele nasceu tinha uma boa posição econômica, né? Tinha comodidades, tinha essa casa para aquele momento era muita coisa, né? Não era pouco, quase um palácio, né? Então, teve boas condições, muito boas condições, né? Onde ele nasceu. E aqui está seu pai, médico que tinha estudado na Inglaterra, mas ele rejeitava um pouco a cultura indiana, né? As formas indianas, né? E era um amante da cultura britânica, né? Aqui ele está com a mãe, né? Swarnalata Devi, o avô do Sri Aurobindo, o pai da mãe seria, né? Ele era um amante da cultura indiana, né? E a mãe também, mas o pai não. O pai dele não. O pai dele pensava que vamos dizer que nesse momento, pelo menos, vamos dizer, a cultura indiana desse momento, os costumes, né, estavam um pouco velhas e obsoletas, né? Então, eles queriam adotar, né, como sabe aquelas coisas a gente sempre vê melhor o que os outros têm, né? Queria que o pai do Sri Aurobindo queria que seus filhos adotassem não estivessem muito influenciados pela cultura indiana, que ele considerava, no mínimo, não tão boas, e então queria que ele adquirisse as formas e os costumes e todos esses aprendizados ocidentais que ele gostava muito. Então, bom,
contratou, Sri Aurobindo tinha uma enfermeira que cuidava dele quando ele era criança, né? E ali o Sri Aurobindo começou a aprender inglês, né? Aprender inglês. Lá em Calcutá, acho que o idioma era, naquele momento, o bengali, né? Pela região de Bengala, que depois vai ter uma importância. Bom, ele tinha uma foto, tá bom? Aqui com a enfermeira, né? Britânica, chorando do bebê. Aí, quando ele tinha uma escola, né? Um colégio, o colégio Loreto, em Darjeeling, numa região um pouco mais nas montanhas, da onde vem o chá, sabe? Aquele chá verde, chá preto, da variedade Darjeeling, muito conhecido. Tem muitas variedades na Índia que são conhecidas. Assam, Darjeeling. Bom, vem dessa região. Bom, ele foi enviado a essa escola quando tinha 5 anos. E junto com os seus irmãos. E depois, né, um pouco foi cuidado ali qual é o feminino de monge? Tem monge masculino e feminino como que é? Monja. Monja? Ah, tá bom. Tá. Ia dizer isso, mas não tinha certeza. Então, ele foi nesse colégio e ficou ali vivendo, né, com seu irmão maior, Mono Mohan. Eles eram 3 irmãos e bom, ficou ali vivendo nesse colégio e cuidado, né? Recebeu instrução e cuidados de monjas, né? Monjas irlandesas lá ali no colégio em Darjeeling. Mas o que aconteceu? Aí começa a avançar a história. Foi enviado para a Inglaterra aos 7 anos. Foi enviado para a Inglaterra. Seu pai queria que ele recebesse educação inglesa britânica, né? Então aqui essa foto ele foi viver na Inglaterra, em Manchester, com um casal, né? Um clérigo chamado William Drewitt, desculpa, Drewitt, na cidade de Manchester. Então, lá, eles vamos dizer, o casal, né? O William Drewitt e a esposa dele, eles instruíram Sri Aurobindo em casa, durante um tempo. Mas pareceria que isso no começo não é tão bom, mas foi muito bom para Sri Aurobindo, realmente. Por quê? Porque ele era uma criança incrivelmente inteligente e muito estudoso, né, de estudar muito. E essa liberdade que ele teve permitiu o Sri Aurobindo aprender a seu próprio ritmo, né? Ele aprendia rápido, os instrutores dele eram compreensivos, mas em só 5 anos ele aprendeu inglês, melhorou seu inglês, né? Latim, francês, aprendeu matérias muito de história, de geografia, de aritmética, e também começou a escrever, né? Então, estamos falando dos 7 anos até os 12 anos, né? Aprendeu tudo isso, uma criancinha, né? Uma criança, mas ele já estava mostrando capacidades assim, muito por cima do promédio das pessoas. Agora, durante os 6 anos seguintes, a gente poderia calcular entre os 12 e os 18, Sri Aurobindo foi para uma escola, né? Aqui aparece, foi para uma escola, o St. Paul School, tá bom? E aí, e estava em Londres, né? Londres, St. Paul School. E aí ele continuou realmente
mostrando suas capacidades, brilhando, de fato, era brilhante, um aluno brilhante, e progressando bastante rápido. Bom, obviamente, os professores dele percebiam isso e reconheciam ele como um aluno excepcional. Ganhou vários concursos, né, de estudos, etc, etc. Mas esse tempo também, esses anos foram de grandes desafios para ele. Por quê? Porque o pai dele era muito irregular, né? Não enviava o dinheiro para ele pagar seu aluguel e tal, e sua comida, etc. Não enviava com toda a frequência que era necessária, tá bom? Mas as pessoas vamos dizer, que alugavam um quarto para ele eram bastante compreensivas e não ficavam insistindo muito em que ele pague no dia correto, né, no dia certo, o aluguel. Mas o Sri Aurobindo realmente não se queixava, não reclamava, né, era o que ele tinha e o básico, e ele não reclamava da realidade dele. Os últimos 3 anos, estamos falando dos 18 aos 21 anos, Sri Aurobindo foi a outro colégio, em Cambridge. Ok, tinha escrito aqui, desculpa. Aí. O colégio em Cambridge. O King's College é chamado, King's College em Cambridge. E, bom, obviamente, os seus professores continuam se surpreendendo com sua capacidade, né? Uma vez, um professor dele, aparentemente, falou, né, comentou que nos últimos anos, muitos anos, né, 10 anos, 15 anos, talvez, não tinha visto assim, sabe, uma resposta, né, um exame, uma prova de algum aluno tão boa como a dele, como a do Sri Aurobindo. Agora, tinha uma questão aqui, né? Vamos trazer de novo o pai do Sri Aurobindo. O pai do Sri Aurobindo, ele queria, né, manter o seu filho afastado das costumes indianas e queria que ele pegasse a cultura e as formas britânicas, né? Bom, e o pai do Sri Aurobindo queria que seu filho, ao voltar da sua educação na Inglaterra, ele começasse a trabalhar para o serviço civil da Índia, né? Que obviamente nesse momento era assim controlado pelos ingleses, né? Mas nesse momento, nesses últimos 3 anos, Sri Aurobindo começou a ter outro tipo de pensamentos e sentimentos nesse sentido, né? Mas ele começou, né? Seguindo o desejo do seu pai, ele começou a completar os requerimentos para ele poder se unir ao serviço civil da Índia, né? Bom, mas chegou um ponto em que ele, ao mesmo tempo que estava completando os requerimentos para se unir ao serviço civil da Índia, começou a entrar em contato com grupos que tinham a ver com o movimento da libertação da Índia. Então, ele decidiu que não ia trabalhar para o governo estrangeiro, né? O governo dominador, que eram os britânicos, que estavam realmente escravizando né? o povo e o país. Então, o que ele fez? Quando ele chegou no momento, tinha completado a maioria dos requerimentos, mas faltava que era uma prova de, chamam equitação no Brasil, aquela coisa do cavalo, equitação, é? Bom, beleza. Então, tinha uma prova de equitação, mas que era necessária para completar os requerimentos.
Então, o que ele fez? Como ele já estava decidido a não trabalhar para o governo britânico, então ele não se apresentou. Deram mais 2 possibilidades e nas 3 ele não se apresentou. Para quê? Para não qualificar para o serviço civil da Índia. Então, ele ficou desqualificado, obviamente de forma voluntária. Mas, aparentemente, o governo britânico estava também, vamos dizer, estava também satisfeito, vamos dizer, por ele não ter feito isso, porque já conheciam das suas intenções em relação à libertação da Índia. Bom, aqui temos a prova de equitação. Agora, o Sri Aurobindo voltou para a Índia 12 de janeiro de 1893. 12 de janeiro sempre é mencionado como uma data importante, porque não só porque foi o dia que embarcou para voltar para a Índia, senão porque é o aniversário do nascimento de Swami Vivekananda, que é uma personalidade muito destacada no yoga, em relação aos ensinamentos védicos também, e em quem Sri Aurobindo também fundamentou parte de sua visão. Bom, então, Sri Aurobindo voltou, ele ficou 21 não, ele voltou aos 21 anos, tá bom? Quando tinha 21, foi quando tinha 7, voltou quando tinha 21, quer dizer, 14 anos na Inglaterra. Mas quando ele voltou, ele sentiu, chegou no porto de Mumbai, Bombay, como é falado, né? Agora, quando ele chegou, ele sentiu uma sensação extraordinária, sentiu uma grande calma, que, assim, espiritual, né? Não uma tranquilidade, espiritual, que permaneceu durante vários meses. Ele teve várias experiências espirituais durante esses assim, espontâneas, né? Nesse período inicial, mas não foram experiências transcendentais, né? Foram experiências do tipo espiritual, mas não transcendentais. Por exemplo, viu o infinito nas pessoas, inicialmente, né? Em objetos mundanos, né? Do mundo. Então, essa experiência espiritual de começar a ver o infinito na existência material foi importante para depois considerar dentro do seu yoga integral essa marcado ênfase, né? Esse ênfase principal em que na espiritualidade que não rejeita a vida, que não rejeita o mundo, que, ao contrário, aceita e tenta transformar. Quando ele chegou, o que ele fez quando ele chegou na Índia, né? Bom, ele tinha conhecido o Maharaja, sabe? Naquele momento tinha os Maharajas, né? Que eles governavam certas partes da Índia. Então, tinha o Maharaja de uma região que era chamada Baroda. Hoje é Badodara, chamada Badodara, se não me engano, na província de Gujarat. Bom, então ele tinha conhecido o Maharaja de Baroda em Inglaterra. Aí o Maharaja viu que ele tinha capacidades excepcionais, brilhantes, né? Então ele pensou, bom, falou para ele, quando você voltar para a Índia, venha me ver, por favor, eu quero que você trabalhe com a gente. Então ele fez inicialmente alguns trabalhos administrativos que ele não gostava, né? Mas ele fez. E depois, e mais ou menos pelo ano 1900, começou a ensinar inglês e também francês, né? Quer dizer, começou a agir como um professor, né? No colégio de Baroda. Ele era um mestre, né? Que falaram, um mestre muito especial, com
um carisma especial, né? E um conhecimento também muito particular. Então, os alunos amavam ele, né? Não viam ele só como um professor, senão quase como um mestre. Então, o que ele fez em Baroda, né? Ele fez trabalho administrativo, né? Que não gostava, começou a ensinar, aproximadamente no ano 1900, francês, inglês, mas também começou a escrever. Começou a escrever. O que ele escreveu? Ele começou a escrever bom, a gente já falou que escrevia um pouco de poesia na Inglaterra, né? Bom, e também ele fez algumas publicações, né? Lá, e também no colégio ele escrevia bastante, né? E era bem considerado pelos seus mestres. Agora, ele começou a escrever e cada vez mais sobre vários temas, mas especialmente sobre a libertação da Índia, né? Quer dizer, sobre o movimento, o que eles chamavam de movimento nacionalista. Não sei se em português pode falar assim, mas o movimento nacionalista. Começou, assim como ele chegou, né? Já, vamos imaginar, ele chegou já com a ideia lá do direito da Índia de se libertar dos ingleses, né? De deixar de estar escravizados por eles. Então, começou a escrever, e em 1893, quando ele chega, e teve agora avançando, vamos ver, teve uma situação em 1905 que fez ele ir ainda mais diretamente no assunto, que é a partição, quer dizer, os ingleses decidiram dividir a região de Bengala, que é no noroeste, seria, da Índia, e tinha uma parte que era mais hindu e outra mais muçulmana. Então, isso gerou vamos dizer, uma revolta, e, bom, que até intensificou uma questão, um movimento de massas nacional, né? Bom, mas ele ficou em Baroda, ele ficou em Baroda tecnicamente até 1906, 1907, mas com esses escritos ele já começou a despertar a mente dos indianos, né? Bom, e por isso é considerado o primeiro, né, lutador primeiro que lutou abertamente pela liberdade, né, e que pediu assim abertamente a independência, a liberdade total da Índia. Nesses anos ele editou falam periódico, uma publicação assim periódica, falam em português? Sim, um periódico. Bom, uma publicação chamada Bande Mataram. Sabe, hoje em dia tá todos os escritos compilados, né? Bande Mataram são a compilação dos escritos que ele fez nesse período. E artigos que têm a ver com muita questão política, né? Bom, o que mais ele fez? Ele aprendeu sânscrito. Ele sentiu, quando ele voltou para a Índia, que ele tinha aprendido muita coisa de Ocidente, mas ele não conhecia a sua própria cultura. Tinha aprendido latim, inglês, francês, mas não sabia muitas coisas de sua própria cultura. Então, aproveitando sua capacidade excepcional de estudo, ele aprendeu sânscrito em pouco tempo, né? E começou a ler as escrituras indianas em seu original. Por isso que ele conseguiu captar o significado essencial das escrituras e até fazer alguns comentários assim, tipo proféticos quase, né? Revelados sobre as escrituras. Por isso tem, por exemplo, tem um livro, Ensaios sobre Gita, tem vários comentários sobre vários Upanishads, né? Então, e ele dá uma visão com uma profundidade e uma, assim, completude inigualável. Que mais ele fez? Ele começou a praticar algumas técnicas de yoga.
que ele já praticava por sua própria conta, mas no momento ele começou a começou a procurar um guru, né? E ele se voltou para um guru. O guru, o nome do guru foi Vishnu Bhaskar Lele. Vishnu Bhaskar Lele. Ele era um yogi de Maharashtra, uma região ali perto de onde ele estava. Então ele foi e ficou com o guru vários dias, né? Ele foi e pediu para o guru que ele queria usar os conhecimentos do yoga para libertar sua mãe. Que mãe? A Índia. Então, aí eles fizeram práticas juntos, viveram numa um pequeno quarto, né? E no terceiro dia, o Sri Aurobindo experimentou o silêncio total, né? Que depois foi chamado como o divino não manifesto. E o Sri Aurobindo falou para o seu guru, Vishnu Bhaskar Lele, que ele tinha escutado um mantra, né? Que havia tomado forma em sua mente, no seu coração. Então, o guru falou para ele que agora ele já estava, assim, preparado, que agora ele tinha que escutar e seguir a guia do seu mantra, vamos dizer, e que não precisava mais instruções. Obviamente, né, não acontece com quase ninguém isso, mas sendo Sri Aurobindo uma ser humano extraordinário, bom, com ele aconteceu. E mesmo que ele não precisava guru, por que ele adotou um guru? Bom, é falado que ele adotou um guru para colocar o exemplo correto, né? Que é o exemplo correto? E mesmo que tenha algumas personalidades excepcionais, extraordinárias, né, na história da humanidade, que não precisam guru, a maioria precisamos, né? Precisamos. Até um bom, né? Até estar bem avançados no caminho. Então, bom, ele fez isso para colocar o exemplo correto do que a maioria de nós deveríamos fazer. Lembrando que como o Sri Aurobindo fala na síntese do yoga, que o guru, ele ensina pela palavra, né? Obviamente pela palavra falada, mas muito mais ensina pelo exemplo, e muito mais pela influência. A influência é o que mais pode levar, mais poderosamente pode levar. E a influência podemos dizer, como um estado de compreensão interior, de clareza, de purificação, que sem fazer quase nada mais do que estar presente, já pode transformar ou propiciar transformações nas pessoas. Por isso, os discípulos sempre querem estar perto do mestre, de alguma forma. Não quer dizer perto fisicamente. Perto fisicamente é muito bom, mas perto também é conectado. Né? Conectado. Você pode estar ao lado do guru, mas desconectado, está longe, né? Bom. Uma imagem do seu guru. Então, o resultado, qual foi o resultado? Uma combinação sem precedente, né? Uma pessoa que tinha sido nascido na Índia, tinha sido educado por 14 anos na Inglaterra, tinha refinado um intelecto brilhante, uma capacidade excepcional, uma grande sabedoria e ainda, vamos dizer, capacidades espirituais extraordinárias. Agora, chega um momento que Sri Aurobindo sai de Baroda. Aqui está com
com vários alunos. O que faz que ele saia de Baroda? Já falamos, tem uma série de sucessos, né, de eventos, que um deles é a partição de Bengala, né, onde ele decide ir para lá, né, e continuar seus esforços da libertação da Índia. Então, mesmo que ele teve assim, um período de ausência em Baroda, nas suas aulas e mais, finalmente, a última saída, né, de Baroda foi em 1907. Então, o que acontece? Aí tem outro período de 14 anos. Teve 14 anos na Inglaterra e agora teve 14 anos na Índia, né, até ir para Bengala, né? Chegou em 1893, 1907 foi. Agora, por que e quando, né? Porque a partição feita pelos ingleses gerou uma revolta muito grande na população, não só local, senão da Índia geral, né? E estimulou muito mais, reforçou ainda mais o movimento nacional para a libertação, né? Agora, olha só que maravilha, porque realmente não é outra palavra, isso é um ser humano excepcional em todo sentido. Ele falou uma coisa, né? Que para que vamos dizer, a libertação, né, tenha sentido finalmente, eles iriam e para realmente estabelecer, né, novamente a cultura indiana, eles precisavam ter um sistema nacional de educação. Então, fundaram o Colégio Nacional, né, em Calcutta ou Kolkata, e o Sri Aurobindo foi convidado a ser o diretor, né? Chamam de diretor, né? Dessa forma, tendo um sistema de educação nacional, eles conseguiriam começar a estabelecer os fundamentos para a libertação. Aqui podemos ver as publicações, né? Bande Mataram, já falamos, publicações que tinham a ver mais com a política, mas com um toque espiritual, antes vamos dizer, de ir para a Bengala, e depois, na realidade, antes não é de ir para a Bengala, antes de ir para a pressão. Vamos ver agora a pressão, né? Então, antes de ser colocado em pressão, né? Tem essa publicação, Bande Mataram, principalmente política, mas com um toque espiritual, e depois a pressão, porque a pressão faz um ponto de inflexão ali, uma mudança muito grande. Depois, outro tipo de publicação ele começou, que era chamado Karma Yogin, que era principalmente espiritual, mas com um toque político. Agora, o que ele fez em Bengala, né? Isso vamos ver brevemente, mas é interessante para ver qual era a abordagem que o Sri Aurobindo estava colocando e por que ele é considerado pelos ingleses o homem mais perigoso. Por isso depois mandam ele para a prisão. O que ele estava tentando fazer, né, em Bengala era, com tudo que ele fez antes, era um esquema para a luta pela liberdade, uma espécie de plano, de esquema, grande estratégia para finalmente conseguir que os britânicos vão embora. E a ideia dele era um boicote, quer dizer, um movimento de não cooperação. Ele pensou, bom, tem que ser um movimento, não de algumas pessoas, tem que ser um movimento grande de massas, né, de muitas pessoas, e cuja principal ferramenta seria o boicote, quer dizer, a não cooperação. Por quê? Porque ele pensava, se todos nós não cooperamos com
com os ingleses. Então, a estadia deles aqui não vai ter mais sentido, não vai ser mais lucrativa, não vão ganhar nada estando aqui, então vão querer ir embora. Então, o boicote tinha vários aspectos. Um aspecto era o boicote econômico, era não cumprir nada que seja feito pelos ingleses lá na Inglaterra, cumprir coisas que sejam feitas pelos indianos. Um boicote educacional, não vai para nenhum colégio inglês, não se eduque em nenhum lugar que tenha a ver com professores ingleses, formem as próprias escolas e lugares, educação dada por indianos. Boicote judicial, se tiver alguma questão, não procure os juízes ingleses, forme sua própria corte, seus próprios juízes e decidam vocês sobre essa questão. Boicote executivo. Se o governo inglês colocar, vamos dizer, regras, leis que são injustas, contrárias a harmonia e a ética, não siga essas leis, não cumpra essas leis. Esteja bem predisposto a receber o castigo, mas não siga essas leis. E o boicote social, quer dizer, se ainda tiver indianos que não fizeram o boicote, esses 4 boicotes anteriores, quer dizer que continuem comprando coisas inglesas, vão para colégios ingleses, etc., etc. Então, boicote eles. Quer dizer, não fale com eles, não compartilhe com eles, não convide eles, etc., etc. Não compre nada deles. Então, dessa forma, ele pensava aqui com, vamos dizer, quebrando a mínima quantidade de leis possíveis, eles conseguiriam um máximo resultado, que era que os ingleses comecem a pensar que não é mais lucrativo, não tem mais sentido estar aqui e vão embora. Então, com o mínimo de violência, com o mínimo de infringir a lei e tal, conseguiriam um máximo de resultado. Agora, um sucesso importantíssimo. Acontece que um dia, 1908, parece ser, ele não. Teve um acontecimento que é que 2 pessoas do Movimento da Libertação, querendo matar um juiz que era muito ruim mesmo, que se aproveitava dos indianos e, inclusive, maltratava de forma extrema os indianos, até crianças. Então, eles queriam matar esse juiz e eles tiraram uma bomba, ou 2 bombas, numa carruagem, pensando que dentro da carruagem estava o juiz, mas o juiz não estava ali. Quem estava dentro eram 2 mulheres britânicas. As 2 mulheres morreram e, obviamente, o governo britânico pegou essas 2 pessoas e aproveitou a ocasião para levar para a pressão qualquer pessoa que tivesse a mínima conexão com o assunto. Obviamente, foi uma oportunidade para pegar Sri Aurobindo e levar para a prisão. Agora, aqui esse advogado era um dos advogados mais prestigiosos da Índia naquele momento. Ele decidiu ficar na defesa, na defesa do Sri Aurobindo. Mas o importante aqui é que esse ano de pressão foi assim um ponto crucial na vida do Sri Aurobindo. Por quê? Porque ele começou a pensar, Senhor, a falar com o divino, Senhor,
por que essa a minha ação, né, tão nobre, na libertação da Índia foi interrompida, né? Se o divino pode fazer o que quiser, por que foi interrompida? Por que eu estou aqui, né, e não conseguindo continuar com isso? Ele recebeu a resposta aos poucos dias. Quase como Arjuna falando com Krishna. A resposta foi que o divino quebrou os laços que ele não podia quebrar. E mesmo que a libertação da Índia possa ser uma causa, né, nobre, também pode ser um apego. Então, o que aconteceu? Ele, aos poucos dias, ele teve uma realização espiritual. Na que ele se viu, assim, ele viu Krishna em todo lugar. Ele viu Krishna nas paredes da prisão, na árvore frente ao lugar onde ele estava, no lugar onde ele estava, nos guardas, né? Nos prisioneiros, e incluso nos ladrões e nos assassinos. Mesmo que essa realização foi, vamos dizer, que ele conseguiu uma realização do silêncio, né? Lá em Baroda com o seu guru, foi realmente na prisão, né, chamada de Alipur, né, na prisão de Alipur, onde ele completou realmente a sua visão do absoluto, né? Quer dizer que ao ver o absoluto divino em toda a criação manifesta. Por que isso é importante? Porque reconhecer constantemente ambos aspectos da realidade suprema, quer dizer, o não manifestado e o manifestado, é a base da visão do yoga integral. Tá vendo por que é importantíssimo compreender isso? Porque nos ajuda a compreender melhor o yoga integral. Essa visão é absolutamente coerente, consistente, né, com a visão do Gita, do Bhagavad Gita, né? Onde é falado exatamente isso. Então, o que aconteceu? Depois de um ano, onde o julgamento ia acontecendo, né? Aí ele foi levado, ele viu Krishna, né, em todo lugar, e ele foi levado, está mais para trás a imagem, aqui, ele foi levado para o juiz, né? Agora, o que aconteceu? O juiz que ia julgar ele era uma pessoa chamada de Beechcroft, e tinha sido companheiro dele na Inglaterra, nas provas para sabe, para se unir ao serviço civil da Índia. Então, conhecia bem, era até amigo do Sri Aurobindo. Obviamente, o juiz não encontrou ele assim, não encontrou nenhuma razão para manter ele na prisão e liberou ele. Ainda mais, o advogado dele, Chittaranjan Das, falou, tem umas palavras proféticas naquele momento, mais ou menos assim, falou que a mensagem do Sri Aurobindo é uma mensagem divina, as palavras desse ser humano vão ser ouvidas não só aqui, sim em outras terras, muito tempo mais, né? Até muito tempo mais que ele tenha deixado o seu corpo físico. Bom, então, ele foi liberado, o Sri Aurobindo foi liberado, mas essa experiência, essa realização espiritual que ele teve na prisão foi crucial para decidir, porque agora ele saiu, né, e deu vamos dizer, o que pode dizer, uma palestra, né, assim, as pessoas que estavam lá fora, e foi a única vez que ele falou, assim, em público, e para muitas pessoas, sobre as suas experiências espirituais, que é conhecido como não sei se é correta a palavra, mas a palestra
de Uttarpada. Uttarpada, muito conhecida. Bom, uma vez que ele saiu da prisão, e guiado pela sua voz interior, né? Então, aí ele teve que decidir o que fazer, se continuar com o movimento de libertação da Índia ou se dedicar à manifestação do divino na Terra, a síntese do yoga, etc, etc. Então, aí quando ele, nessa realização espiritual que ele teve, ele começou a descobrir, né, a missão de sua vida. Que essa missão tinha a ver com duas coisas. Uma, em relação à Índia, que o despertar da Índia, né? E outra, fornecer a sabedoria necessária para o mundo. Tudo que ele falou sobre o Ocidente, né, no começo. E foi isso, aí começou o período, né, posterior a esse 1900, vamos dizer, 10, mais ou menos, um período de 40 anos mais conhecido do Sri Aurobindo. Então, observando aquele contexto de revolta geral na Índia, né, e conhecendo também o temperamento britânico, o Sri Aurobindo já sabia que a independência política da Índia era uma questão de tempo, né, que ia acontecer. Então, não, vamos dizer, não, ele considerou que não era mais necessária a sua participação ativa. Por outro lado, né, aí ele conseguiu ver na sua realização espiritual que qual era a sua missão da vida, né? Que sua missão na vida era muito mais ampla. Ele ficou sabendo que os ingleses estavam planejando pegar ele novamente, né, para manter ele afastado da luta pela libertação, né? Então, alguns amigos dele aconselharam ele, falando que ele poderia ir para a França ou para outros lugares, mas ele escutou a voz interior, a voz daquele silêncio total, né? E foi para um lugar, né? E depois ficou um mês aproximadamente e depois recebeu novamente essa voz interior que falava: vai para Pondicherry. E aí ele foi para Pondicherry, que era uma colônia francesa, né? Então aqui chega 4 de abril de 1910, chega para Pondicherry, né, para nunca mais já sair. Então se inicia o período de 40 anos, né, até 1950, onde ele deixa seu corpo físico. Agora vem outra parte muito interessante. Olha só como todos os eventos estão conectados. Quando ele chegou para Pondicherry, ele assim, começou a aprofundar, né, a se aprofundar muito em sua sadhana de yoga, na sua investigação, na sua procura, né? Mas o governo britânico não esqueceu ele, né? De várias formas tentou e planejou, né, levá-lo de novo para o território britânico pela força ou pelo fraude, mas não conseguiu, né? Mesmo estando em Pondicherry, já afastado da luta pela libertação, os amigos dele, o Congresso Nacional Índio, assim como os velhos, né, amigos revolucionários, vinham para Pondicherry pedir que ele continue, né? Mas ele falou que não, que ele ia se concentrar completamente na sua busca, né? No yoga. Agora, aqui temos uma imagem que é que, estando em Pondicherry, né, de 1910,
entre 1910 e 1914, foi, sabe, a mãe, né? Miha Alfassá, ela vivia na França, porque ela nasceu na França, e estava casada com uma pessoa chamada Paul Ricard, ou Paul Richards. Paul Richards tinha alguma função no governo francês, e como Pondicherry era uma colônia francesa, então ele foi enviado numa missão do governo, né, para Pondicherry. E como ele era um buscador espiritual, quando chegou a Pondicherry, falaram para ele, né, do Sri Aurobindo. Ele queria saber algumas coisas sobre a estrela de Davi e tal, e foi ver Aurobindo. Aí ficou tão impressionado com o Sri Aurobindo que, bom, ele falou que ia voltar. E voltou em 1914, mas com sua esposa, com a mãe. Então, instantaneamente, os dois se reconheceram, o Sri Aurobindo e a mãe soube que Sri Aurobindo era o mestre, o guru com o qual ela tinha sonhado desde criança. Então, mas nesse tempo que estiveram juntos, ficaram um bom tempo lá, a mãe e Paul Richards, decidiram, junto com Sri Aurobindo, criar uma publicação chamada Arya, né? E ia ter uma publicação mensal, né? Ia ter vários temas, né? Ia ter dois grandes objetivos. Um era estudar os problemas da existência, e segundo, elaborar uma síntese de todas as tradições religiosas e espirituais do mundo, orientais e ocidentais. Mas o que aconteceu quando eles iam começar a fazer isso? Bom, e se iniciou a Primeira Guerra Mundial, e aí o Paul Richard foi chamado pelo governo da França para voltar, e a mãe voltou com ele. Aí, então, foi Sri Aurobindo sozinho que iniciou essa publicação, e essa publicação foi tão importante porque durou como 7 anos, né, até 1921, mais ou menos, mas formou as publicações mensais sobre temas como os Vedas, Upanishads, o Bhagavad Gita, Yoga, filosofia espiritual, uma visão psicológica da história, poesia, etc., etc. Todos esses capítulos depois foram compilados, unidos, e formam os livros que a gente estuda hoje em dia, né? Os livros que são reverenciados, né, na tradição. Então, o Sri Aurobindo escrevia, dedicava uma semana, uma semana por mês, né? Uma semana por mês a escrever esses artigos nessas categorias, né? E, bom, e o resto do mês dedicava a outras coisas. Aqui temos as imagens. Tá vendo? Então, todos os livros, a maioria dos livros foram ali. A Vida Divina, Ensaios sobre o Gita, Kena e outros Upanishads, Isha Upanishad, O Secreto do Veda, né? O Ciclo Humano, O Ideal de Unidade Humana, Guerra e Autodeterminação, Savitri, né? Aqui temos uma imagem da revista Arya. Agora, depois de um tempo, né? Passou um tempo, a mãe foi morar em Japão e tal, mas voltou para a Índia, já sozinha, sem... Não, voltou com o seu marido, mas o seu marido foi embora há pouco tempo, né? E a mãe ficou. Então, ela... desde o 24 de abril de 1920, que é quando a mãe realmente volta e fica para sempre, até, né, deixar o corpo físico, em 17 de novembro de 1973, né, ficou em Pondicherry, para não ir mais embora. E aí,
por um sucesso especial, a mãe foi morar, primeiro morando sozinhas, né, com uma pessoa que cuidava dela, que era companheira, e depois foi morar no ashram, né? Então ficou 6 anos dentro do ashram, e em 1926, 24 de novembro de 1926, acontece uma coisa muito especial, que Sri Aurobindo tem uma outra realização espiritual, né? Então, a partir desse dia, o Sri Aurobindo se retira da vida externa, né, para se dedicar mais completamente ainda para a sua sadhana e deixa o ashram completamente nas mãos da mãe. O ashram começou com 25 pessoas, né? E tinha mais de 1.000 buscadores quando a mãe deixou seu corpo em 1973. O Sri Aurobindo, claro, Sri Aurobindo deu a sabedoria, né, em profundidade e detalhes. E a mãe, lhe deu uma forma prática. De fato, Sri Aurobindo falava isso. Se não fosse pela mãe, a minha mensagem tinha ficado muito teórica e difícil de ser aplicada. Agora, 3 aspectos que tem o yoga integral, já indo para o final. Um é a afirmação da vida, né? A visão, tem 3 aspectos principais na mensagem do yoga integral, na visão do Sri Aurobindo, que é a afirmação da vida, que o universo também é Brahman. Quer dizer, o que a gente pode perceber, o que está manifestado, né? Se tudo o que existe manifestado vem de uma fonte que é o divino, então o que é manifestado não pode ser uma ilusão. Então não podemos rejeitar o mundo como uma ilusão. E por que o Sri Aurobindo fala isso? Porque durante muito tempo na Índia a mentalidade indiana tinha sido governada por essa visão de rejeitar o mundo, de que o mundo é a causa dos apegos, do sofrimento, etc., e que só a gente tem que rejeitar o mundo para procurar o divino que está em algum outro lugar. Então, mas a visão do Sri Aurobindo era que o universo também é divino, né? Portanto, é real e não é uma ilusão. Então, o yoga integral tem um ênfase muito grande na afirmação da vida e de ver a vida, a vida e a manifestação como uma expressão do divino. Então, essa visão, ver a manifestação como uma expressão do divino, obviamente não nega a diversidade, porque é considerar a unidade de base expressada de muitas formas diferentes. Cada um é diferente, mas tem uma essência comum. Então, essa visão da unidade por trás da diversidade, da aparente diferença, da aparente separação, é exatamente a visão espiritual da vida. E absolutamente necessária para o yoga, né? Não pode ter, se yoga fala de unidade, não pode existir yoga sem uma visão de unidade. Mas unidade não quer dizer que todo é a mesma coisa, que não pode diferenciar uma árvore de um animal, de uma pedra. Não quer dizer isso. A forma está perfeita. O que a gente tem que perceber é a essência daquilo. Então, tudo é mas se manifesta com formas aparentemente diferentes. Então, a visão espiritual da vida é exatamente o que a gente está falando e é essencial para qualquer yoga. Sem a visão espiritual não tem yoga possível, porque não tem unidade possível. Então, a espiritualidade enche a vida de amor, paz e alegria e realização. Por quê? Porque exatamente a visão espiritual é o que, vamos dizer, é o que vai deixar um pouco de lado as distorções do ego, as distorções de separação, as distorções das emoções negativas que vêm do ego. Então, ao deixar um pouco de lado
tudo isso, então, enche nossa vida de amor, paz, alegria e realização, porque nossa vida passa a ser mais guiada pela alma, que tem todas essas características, e não pelo ego. Assim, o segundo aspecto é a evolução. O yoga integral tem um ênfase muito claro e evidente na evolução. Já falamos, né, sobre isso. O ser humano é único, né? Quer dizer, na história da evolução, o ser humano é o último produto, vamos dizer, é o último produto até agora da evolução, né? E é bastante evoluído, muito mais do que, não sei, os animais ou as formas de existência que tem uma mente, mas não tem consciência de si, nem desejo de evoluir, muito mais do que formas de existências que não têm vida, mas não têm uma mente, e muito mais do que formas de vida que têm, formas de existência que não têm vida, matéria sem né, aquela chama, né, de vida. Então, o ser humano é, até agora, o último produto, ser humano com consciência mental, o último produto da evolução, mas não é o produto final, essa é a visão evolutiva que tem o Sri Aurobindo. O Sri Aurobindo viu que está muito perto de acontecer, 100 anos atrás, né? De acontecer uma mudança de consciência, um salto de consciência na humanidade. Quer dizer, um ser humano com consciência de unidade, não com consciência mental do ego. Então, o ser humano, na forma de existência, é o único, porque é o único que tem não só a capacidade de evoluir, mas também o desejo de evoluir. Então, o Sri Aurobindo descobriu que o ser humano, tudo é yoga, falava ele, direta ou indiretamente, mas a evolução porque yoga é evolução, né? Então tudo é yoga, porque tudo está evoluindo na natureza. Mas isso tem um ritmo, uma certa velocidade. O ser humano tem a capacidade de colaborar com a natureza na evolução futura. Isso que faz, uma das coisas que faz o ser humano único. Quer dizer, o que quer dizer colaborar com a natureza? Através de um método, né? Da mesma forma que você pode aproveitar, né? Por exemplo, você está cozinhando arroz numa panela, mas o vapor vai embora. Então, você coloca o mesmo arroz, né? Ou, não sei, o feijão, né? Que no Brasil usa muito, né? Cozinhar o feijão numa panela de pressão. Por quê? Por que coloca? Porque aproveita o vapor, não deixa ele ir embora para cozinhar mais rápido no feijão. Ou o arroz, o que for. Então, o que você está fazendo? Está aproveitando uma força que é, em vez de desperdiçar uma força, que é o vapor, você utiliza ela através de uma tecnologia, uma metodologia, que é a panela de pressão, e cozinha mais rápido. Então, o yoga é uma metodologia que ajuda a acelerar o processo de evolução. Então, o ser humano é único e pode colaborar, pode acelerar a evolução futura. Então, esse é um aspecto que tem muito ênfase no yoga integral. E o terceiro aspecto é a visão futurista, né, que tem. Com a evolução da consciência humana, a natureza vai mudar. O que o Sri Aurobindo viu, uma mudança assim, iminente. A natureza humana vai mudar para melhor. Né? Melhores seres humanos significam um mundo melhor, porque o mundo está formado, uma humanidade, vamos dizer, uma humanidade formada por indivíduos. Então, Sri Aurobindo viu um grande salto na evolução chegando em breve. Uma visão clara do glorioso mundo do futuro como resultado de uma evolução posterior, é a terceira característica principal dos ensinamentos de Sri Aurobindo.
E como será o mundo do futuro, né? Um mundo guiado principalmente pelo amor, pela humanidade, por quê? Porque bom, e a espiritualidade em vez de religiões, né? Por quê? Porque a mudança é uma mudança de consciência, né? A partir de um crescimento da consciência. Do quê? De uma consciência mental, guiada pelo ego, a uma consciência de unidade, guiada pelo ser psíquico. Então, o idioma que fala o ser psíquico é o idioma do amor incondicional. É o idioma da unidade. E é o idioma não das religiões, senão da espiritualidade. E é uma frase muito bonita do Sri Aurobindo no livro Savitri: imperfeita é a felicidade não compartilhada por todos. Bom, aqui o mestre traz uma publicação da revista Time em 2008, onde, como uma espécie de evidência de tudo isso, né? O crescimento de não seria ninguém a palavra mais correta aqui, mas seria o crescimento dos nem isso nem aquilo, né? Talvez que aqui nessa revista estava colocado 10 ideias que podem mudar o mundo, e uma delas falava de o número crescente, né, em aumento de jovens que e não estão seguindo nenhuma religião organizada, e se identificam com uma visão espiritual, do mundo, e não com nenhum tipo desse tipo de religiões organizadas do passado, né? Então, esse grupo está em um aumento e é uma expressão desse crescimento da consciência. Aqui temos, bom, o período de 1926 a 1950, né, onde acontecem várias coisas, principalmente cartas sobre yoga. Por quê? Porque Sri Aurobindo, quando ele ficou assim, um pouco retirado da vida externa, ele não ficou isolado, ele ficou conectado com os discípulos, mas alguns dias principais ele aparecia em público, mas ele continuava a sua conexão por carta, por correspondência. Então, ele respondia as perguntas dos discípulos, e essas perguntas e respostas foram incluídas nesses volumes de cartas sobre yoga. E são muito, muito, muito valiosas e ricas. Por quê? Porque ele respondia em relação à capacidade de entendimento da pessoa que perguntava. E respondia sobre qualquer tema, né? Que talvez nos livros que ele tinha escrito não falava tão expressamente, né, sobre temas tão específicos, né? Então essa compilação de cartas sobre yoga é uma joia realmente, e ajuda muito a entender a mensagem. Bom, esse poema Savitri, que é dito que leva que Aurobindo fez uma coisa parecida aos rishis do passado, que eles fizeram em sânscrito, o Sri Aurobindo fez em inglês. Elevou o idioma inglês a um nível extraordinário, mântrico, né? Porque ele escrevia tanto os artigos na revista Arya como uma escritura como uma escritura mântrica, né? Do divino para a máquina de escrever. Bom, aqui temos o lugar onde Sri Aurobindo está, vamos dizer, os restos do Sri Aurobindo. Ele deixou, é chamado Samadhi de Sri Aurobindo, ele deixou seu corpo físico 5 de dezembro de 1950. Estão aqui em Pondicherry, no Ashram, Pondicherry. Aqui temos alguns restos de relíquias de Sri Aurobindo em Delhi, e, bom, se Deus quiser, algum dia a gente pode
ir juntos fazer um retiro lá. Algumas leituras sugeridas, né? Livros que estão, bom, em inglês, que falam sobre a vida e a obra do Sri Aurobindo. Um reconhecimento especial aos desenhos, Subhash Chandra, e obrigado. Muito bom, essa foi a história de Sri Aurobindo, obviamente muito, muito resumida, que o tempo permite falar. Espero que tenha deixado, sido útil para compreender ainda mais a mensagem. Bom, a Marta está perguntando aqui qual é o significado dos símbolos de Sri Aurobindo, os dois triângulos. São dois triângulos superpostos. O triângulo que tem a ponta para cima está simbolizando a aspiração do indivíduo, quer dizer, o desejo de união com o divino, que é uma força ascendente. E o triângulo com a ponta para baixo está indicando o descenso, quer dizer, a resposta do divino, a graça divina descendendo no ser humano, purificando corpo e mente e transformando esses instrumentos para uma expressão divina na vida. Esse é o significado. Mais alguma pergunta? Não? Bom. Sim, tem algumas formas dentro, tem água, tem um lótus, né? Tudo simbologia do florescimento espiritual, né? Do florescimento espiritual. Vamos então para a música final e a gente encerra a aula. तुझे रहना है स्थिर अचल, तुझे रहना है स्थिर अचल, तू सत्य पे ध्यान धर, ओ मेरी चेतना, ओ मेरी चेतना, स्थिर रहो मेरी चेतना। समत्व भाव मन में ला, माही हो तेरा पता, समत्व भाव मन में ला, माही हो तेरा पता, जुड़ तू माँ के प्रेम से, जुड़ तू माँ के प्रेम से, इस प्रेम में पा पूर्णता, इस प्रेम में पा पूर्णता, स्थिर रहो मेरी चेतना, ओ मेरी चेतना।
Bom, damos por encerrada a aula, então. Lembrando que tem a possibilidade de participar desse retiro muito especial que vamos fazer no final de julho, onde eu aproveitando minha viagem para o Brasil para dar cursos, vários cursos lá, então vamos fazer uma experiência vivencial, né, para todo aquele que tem a intenção de participar, né? Vai ser muito bom compartilhar tudo isso de forma presencial, com práticas, palestras, natureza, né, em grupo e muito mais. Então, qualquer informação, pode entrar em contato com o Prema. Tenha todos uma boa semana e quinta-feira tem satsang com o Mestre Ramesh, né? Não perca. Namastê. Tchau, tchau.